À beira de um poço famoso, Jesus pede de beber. Inicia-se um diálogo profundo que se torna vibrante como a fonte da água. Vamos meditar hoje uma das mais belas passagens do Evangelho de São João. A conversa, o diálogo de um judeu com a samaritana. A comunidade joanina é uma das mais distantes do acontecimento Jesus de Nazaré. Poucas pessoas naquela época, pelo ano mais ou menos 100 da era cristã, ainda existiam como testemunhas oculares. E conhecendo o Evangelho de João, sabemos que ele é carregado de simbologia. E nós sabemos também quanto os símbolos comunicam. Mas às vezes é muito difícil de ser entendido. Símbolos, metáforas, comparações são elementos importantes para esclarecer a mensagem. Quanto símbolo fala muito mais que muitas palavras. Capítulo 4, versículo de 1 a 30 do Evangelho de João narra então esta conversa, esse diálogo de Jesus com a samaritana. A conversa foi difícil, tanto para Jesus quanto para a samaritana. Os dois tiveram que superar algumas barreiras. Jesus se encontrava num ambiente estranho, fora de casa, fora da sua cidade. Diz o texto que ele precisava passar pela Samaria. A samaritana, no entanto, estava no seu próprio ambiente, da sua casa, do seu trabalho, do seu dia a dia. Mas, por ser mulher, ela não podia conversar com um homem estranho, judeu de outra religião. Mesmo assim, os dois tentaram superar barreiras. E depois de várias tentativas, a comunicação dialógica avançou significativamente e se estabeleceu uma comunicação interativa entre os dois. Difícil acolher uma pessoa estranha, diferente, sobretudo quando a gente tem intenção de estabelecer com ela uma comunhão de vida, de diálogo, de doação. Para que possamos compreender melhor esta palavra no dia de hoje e o sentido que tem para nós comunicadores e comunicadoras, peçamos a luz do Espírito Santo cantando. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Os convido a sentados, ouvirmos com bastante atenção o texto que está sendo proposto para esse momento de leitura orante, que a faremos na forma da Lexio Divina, seguindo os 4 passos da leitura, meditação, oração, contemplação, ação. Coloquemo-nos abertos e deixemos que a palavra nos fale. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por isso saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Era preciso que ele passasse pela Samaria.
Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens esta água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirar água. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita em mim, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que procuras? Nem: por que conversas com ela? A mulher deixou a sua Bíblia e foi à cidade, dizendo às pessoas: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade ao encontro de Jesus.
Escuta, Israel, Javé, teu Deus, vai falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus, vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. O texto é longo, a maioria não temos Bíblia, porque não temos o costume ainda de qualquer encontro de igreja, qualquer pastoral, deveríamos levar a nossa Bíblia, porque momentos como esses acontecem. E são necessários, fundamentais para a nossa pastoral, e o texto sendo longo, fica difícil não acompanhá-lo, cada um na sua vida. No entanto, nós queremos aguçar o nosso coração mais uma vez. Tentar ouvir agora uma segunda vez a proclamação da palavra, como se fosse a primeira na sua vida. Tentando perceber agora como se dá a comunicação nesse texto. Percebendo os passos comunicativos de forma crescente, até se constituir na comunhão de vida. Quem fala, para quem fala, sobre o que estão falando. E ao ouvir esta segunda vez a proclamação da palavra, detenha-se numa frase que lhe parece mais significativa de todo esse texto, ou numa palavra, num apelo que esse texto lhe faz. Ouçamos então, mais uma vez, o nosso coração totalmente aberto para acolher como terreno fértil a palavra de Deus. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por isso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, à cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade de Jacó. Tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirar água. Ele lhe disse:
vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que virás o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que procuras? Nem: por que conversas com ela? A mulher deixou sua bilha e foi à cidade, dizendo às pessoas: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade ao encontro de Jesus. Certamente cada um já escolheu a palavra ou escolheu a frase. Poderíamos, umas 5 pessoas, em voz alta, como é só uma palavra ou só uma frase, mesmo sem microfone nesse primeiro momento, só gritar, proclamar a palavra ou a frase que lhe chamou mais atenção nesse texto. Sou eu. Em espírito e verdade. Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que darei nunca mais terá sede. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Se conhecer a água que eu lhe darei, se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Se conhecer se alguém que tu adora deve adorar o Espírito e verdade. Muito bem, vamos tentar então recontar o texto como um todo, e talvez agora acompanhando um pouquinho, né? No primeiro momento nós vemos aí o palco, o espaço onde se realiza o encontro, os primeiros 6 versículos. Jesus percebe que os fariseus podem se irritar pela atividade batismal, então ele sai da Judéia e vai para Galiléia, e para isso ele tem que passar pela Samaria. Perto do meio-dia, chega junto ao poço de Jacó e, cansado, senta-se perto do poço onde a samaritana vai buscar água. O poço era o point dos encontros. Na Bíblia, muitos casamentos resultaram do encontro que se deu ao redor do poço. No poço se levava o gado para beber água, se buscava água para o trabalho cotidiano.
hoje, quais são os lugares de encontro? No capítulo 4, versículos 7 a 15, nós percebemos o primeiro nível de comunicação. Vamos percebendo como a comunicação vai se desenvolvendo, como ela vai fazendo um processo que vai culminar, então, o verdadeiro encontro. Primeiro nível, então, se dá em torno da água e do trabalho. Água, corda, balde, poço, eram os elementos que marcavam a vida da samaritana. E Jesus é quem toma a iniciativa do diálogo. As barreiras se rompem, samaritano e judeu não se conversavam. Assim como Deus tomou a iniciativa de vir ao encontro da humanidade, de se comunicar conosco, de vir ao encontro de cada um de nós, Jesus foi ao encontro da samaritana e parte de uma necessidade concreta, a sua sede, e pede água à samaritana. Pela pergunta, a samaritana percebe que Jesus precisa da sua ajuda para resolver um problema seu, que é o problema da sede. Com isso, Jesus desperta nela o interesse, o gosto por ajudar e servir. Desde o início, Jesus usa a palavra água nos dois sentidos. O sentido normal de matar a sede, mas também o sentido simbólico da água como fonte de vida, como dom do Espírito Santo prometido já no Antigo Testamento, como nos falam os profetas, especialmente Zacarias e Ezequiel. Aí aparece o primeiro ruído de comunicação. A samaritana só entende a água no sentido normal, água que mata a sede do corpo. Há uma tensão. Jesus tenta ajudar a samaritana a passar para um outro nível de entendimento. E a samaritana, por sua vez, procura levar Jesus a entender as coisas conforme o sentido que ela tem do cotidiano, do seu dia a dia. Conclusão: por esta porta, Jesus não consegue comunicar-se com a samaritana e o diálogo não avança. Versículos 16 a 18, então nós podemos perceber o segundo nível de comunicação, que se dá em torno do marido, família. Jesus manda a samaritana buscar o marido. E a resposta da samaritana é que não permite que Jesus estabeleça comunicação com ela. É seca, taxativa, não tem marido. Tipo, não tem conversa. E Jesus disse: tá certo, tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. Os 5 maridos aqui evocam simbolicamente os 5 deuses do povo samaritano, conforme nos relata o segundo livro de Reis. E o 6º marido a que Jesus se refere, dizendo que também este não é o verdadeiro, provavelmente ele está se referindo a João Batista, venerado como Messias, ou a fé diferente que os samaritanos tinham em Javé. Mais adiante, continuando o diálogo, versículos 19 a 24, nós vemos então, passamos para o terceiro nível de comunicação, a adoração. Até que enfim, parece que Jesus tocou o coração da samaritana. Por causa da resposta de Jesus, ela o identifica como Messias. Aí, ela é quem começa a fazer as perguntas. A comunicação toma aí um novo rumo. Onde adorar a Deus? Em Jerusalém ou em Garizim? Agora é Jesus que aproveita a porta aberta pela samaritana para se comunicar com ela. Ele estabelece interatividade dialógica, porta para a comunhão de vida, de comunicação.
Primeiro, ele relativiza o lugar do culto. Nem em Jerusalém, nem em Garizim. Ou seja, não existe aqui privilégio para os judeus. Em seguida, Jesus esclarece que tanto o judeu quanto o samaritano adoram a Deus. A diferença é que os judeus adoram um Deus que conhecem, enquanto que os samaritanos adoram o que ainda não conhecem. Pois, diz Jesus, a salvação vem dos judeus. E Jesus termina dizendo que chegará o tempo em que se poderá adorar a Deus em qualquer lugar, desde que em espírito e verdade. A comunicação avança. Passamos para um quarto nível de comunicação, que é a revelação. O Messias sou eu, que estou conversando contigo. A samaritana muda de novo o rumo da comunicação e passa para outro assunto, que é a esperança messiânica do seu povo. Eu sei que vem o Messias, dizendo, nós estamos esperando o Messias. E Jesus aproveita essa deixa para se apresentar, para se revelar, para comunicar o verdadeiro sentido da palavra, ou de comunicar-se e de revelar-se, mostrar-se. Comunhão de vida, que é compromisso entre ambos, aí se estabelece. Sou eu que converso contigo, eu, tu, que forma o nós. O diálogo é interrompido pela chegada dos discípulos. Novo ruído na comunicação entre os dois. Os discípulos se admiram de Jesus estar conversando com uma mulher, e mais, uma samaritana. Samaritana, no entanto, que agora já não necessita mais do balde, pois encontrou a água viva, regressa para sua aldeia. E aí, então, nós estamos no ponto alto do relato, o espetáculo da comunicação. A palavra de salvação se propaga. A samaritana se torna discípula missionária. Desperta a curiosidade dos samaritanos, que dão os seus primeiros passos para o encontro com Jesus. Não se contentam de ouvir falar de Jesus, mas vão ao encontro dele. O diálogo de Jesus começou com a mulher, mas vai bem além da samaritana. Vai muito além de uma conversa a dois. Os samaritanos todos, diz o texto mais adiante, participam dessa comunicação e acolhem a comunicação do Pai, ou seja, o próprio Jesus. E eu também não sei o dom de Deus, não sei também direito quem eu sou. Preciso arranjar o tempo de parar pra conversar, e se arranjar um tempo de te ouvir e te escutar, eu sei que a minha vida mudará. Ouvir tua palavra e praticar o que ela diz, deixar-me seduzir pela palavra e ser feliz, então a minha sede acabará. Ouvir tua palavra e praticar o que ela diz, deixar-me seduzir pela palavra e ser feliz, então a minha sede acabará. Esse foi o primeiro passo, é o mais demorado, porque precisa ser mais bem feito para que os outros possam então decorrer da forma correta. O segundo passo é o da meditação. O que o texto diz para mim hoje? Para mim, agente da comunicação, para mim, comunicador da palavra de Deus. Coloquemos-nos então agora no lugar da samaritana e escutemos
que Jesus nos pede água. Qual é a água que Jesus pede a você hoje? A samaritana se admira de que Jesus peça água a ela, afinal ela é que era a necessitada. Eu, você, todos temos nossas necessidades, nossas buscas, nossas sedes, nossos sonhos, e é Jesus que nos pede água. O que isso significa? Como Ele pede de beber a você? O que significa essa insistência? Dá-me de beber. Diz a samaritana: o senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. O poço da minha vida, da sua vida, das nossas buscas e desejos é fundo. Como vou conseguir essa água viva? Será, diz a samaritana, que o Senhor é mais importante que Jacó? Como a samaritana, deixemos-nos perguntar. Deixemos que essas perguntas ressoem no nosso coração. Como vou conseguir essa água viva que me satisfaça? Será que Jesus não é mais do que aquilo que me disseram até hoje? Será que Jesus não é mais do que aquilo que me comunicaram até hoje e que ainda querem comunicar? Que Jesus nós comunicamos? Só acontece o encontro profundo, íntimo com Jesus quando Ele se revela à samaritana. A água que eu lhe der se tornará fonte de água viva. De que água você está bebendo para continuar alimentando a sua missão de comunicador, de comunicadora? Responda para você mesmo nesse instante de silêncio, de meditação, o que esse texto diz para mim, comunicador, comunicadora. Eis água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. És água viva, vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Até agora o Senhor nos falou pela palavra. Agora é o momento de nós darmos a nossa resposta a Ele. Terceiro passo, a oração. O que o texto
lido e meditado, me faz dizer a Deus. Momento da oração, do diálogo espontâneo e direto com Jesus. Ele que se apresentou como profeta, como Messias, comunicador da boa notícia da salvação para todos. É o momento da comunicação mais íntima e mais profunda entre você e Jesus. Ele falou no texto lido e eu respondo com a minha oração. Peça nesse momento ao Senhor a água que você precisa para viver, para cumprir a sua missão de ser fonte para os outros. Fonte de água viva para os outros. Nesse momento eu convido a vocês escreverem a sua oração pessoal. Nos meios que vocês dispõem. Computador, papel, iPad, o que mais? Celular. Escreva no papel, fotografe, você que tem a sua máquina fotográfica, a sua oração que foi provocada por esse texto. O que você quer dizer a Deus? O que você quer pedir a Deus a partir do texto lido e meditado?